Palavra de Deus, irmãos. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo número 33. Livro do profeta Jeremias, capítulo número 33. Vou ler a partir do versículo 1, Jeremias, capítulo 33, a palavra de Deus nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quem se dera peleja contra os caldeus para que o as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade, eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio, purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e tremerão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e a de noiva, a voz dos que cantam. Rendei graça ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as cidades haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos, nas cidades da região montanhosa e nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada o Senhor, justiça nossa, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que se ofereça holocausto, queime oferta de manjares, e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, não atentas para o que diz este povo? As duas famílias que o Senhor elegeu, agora rejeitou? Assim desprezam a meu povo,
que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte, e deles me apiedarei. Amém. Queridos irmãos, o livro de Jeremias conta para a gente a história da atuação do profeta Jeremias, naturalmente, e as mensagens que Deus ministra ao povo através dele. O ministério de Jeremias não foi um ministério fácil. De cara, basta você olhar o versículo 1 desse texto, você vai perceber que quando Jeremias recebe essa mensagem do Senhor, ele está preso. E quem prendeu o profeta Jeremias não foram os inimigos de Israel, foi o seu próprio povo. As autoridades do povo de Deus prenderam Jeremias. Mas por que fizeram isso? Seria Jeremias algum tipo de criminoso, traidor? De forma alguma, ocorreu que aquele foi um tempo muito crítico. O povo de Israel se afastou de Deus. Lembremos que o povo de Israel nasce com um pacto feito pelo próprio Senhor. Deus liberta o povo do Egito, estabelece Israel, Deus escolhe Israel como seu povo. Um povo chamado para viver em comunhão com Deus, segundo a vontade dele. Uma chave, um segredo, digamos assim, para você entender o Antigo Testamento, é você sempre lembrar que Israel é uma espécie de protótipo, de primeira versão do que hoje nós chamamos de igreja. Quando a gente pensa em Israel no Antigo Testamento, a gente pensa na primeira fase da igreja, do povo de Deus. Por isso que o Novo Testamento chamará a igreja de Israel de Deus. Então, a estabilidade daquela nação, daquele povo, não dependia da capacidade do governo, da política econômica ou da política externa. Aquela nação existia em função do seu relacionamento com Deus. A constituição de Israel foi preparada lá no Monte Sinai, com a essência sendo os próprios 10 mandamentos, a começar pelo primeiro: não terás outros deuses diante de mim. O povo esquece disso tudo. Jeremias começou seu ministério dizendo que o povo trocou a fonte de águas vivas por cisternas furadas. Trocaram a fidelidade do casamento com o Senhor pelos amantes. Seguiram outros deuses, seguiram outras leis. Não deixaram de acreditar em Deus, deixaram de obedecê-lo. E é nesse contexto de infidelidade, de idolatria, de um povo que deixa Deus de lado, que entra em cena Jeremias. O profeta, ele funciona como uma espécie de ministério público espiritual. Nosso sistema jurídico, o ministério público é aquele que faz a acusação, dando assim início ao processo. Na Bíblia, o profeta é aquele que apresenta ao povo a acusação que Deus está fazendo. Basta você ler alguns dos 52 capítulos do livro de Jeremias e você vai perceber que Deus tinha muitas acusações contra o povo. Só que nesse caso, Deus é o que acusa, Deus é o que julga e Deus é o que realiza a sentença. Na primeira fase do ministério, Jeremias apenas anunciou a acusação. Tem um negócio muito errado com vocês. Se vocês não se arrependerem, o juízo virá, a sentença virá. Não houve arrependimento, não houve conversão. O povo virou as costas para Deus. Há uma frase, um versículo de Jeremias fantástico, onde o Senhor diz: o povo virou para mim não o rosto, o povo virou para mim as costas.
E aqui já uma coisa para você tomar nota. Quando a palavra de Deus te confronta, o objetivo não é a condenação. Deus anuncia o juízo não para te condenar. Deus anuncia o juízo para nos levar ao arrependimento. O juízo de Deus sempre é um anúncio condicional, mesmo quando a condição não está ali explícita. Deus está te convidando e te dizendo, olha, se você não mudar, coisas ruins acontecerão com você. É como se ele dissesse, olha, meu irmão, se você não mudar, vai dar ruim. O povo não mudou. Deu ruim. E aí vai entrar a segunda fase do ministério de Jeremias, onde ele vai anunciar simplesmente, olha, o juízo chegou. E esse juízo seria implementado pela invasão da Babilônia. O templo seria destruído. O povo seria expulso da terra que o próprio Deus os deu. E não adiantava resistir. Há também um outro texto onde Deus fala através de Jeremias o seguinte, olha, não adianta vocês se iludirem, ainda que vocês tenham um exército muito grande, e ainda que no exército da Babilônia reste um homem, vocês vão perder, porque eu quero que vocês percam. Então não se tratava de uma questão militar ou política. Deus estava enviando juízo. A resistência somente iria trazer mais sofrimento. E aí entra outra dica para você. Quando a disciplina de Deus vem sobre a nossa vida, vale o ditado, aceita que dói menos. Você precisa reconhecer o seu pecado. Você precisa ser espiritualmente honesto. Você precisa pedir perdão a Deus. Você precisa reconhecer que há coisas ruins na sua vida, coisas erradas na sua vida, coisas que você não deveria sentir, coisas que você não deveria pensar, coisas que você não deveria falar, coisas que você não deveria fazer. A conversão começa com honestidade, irmãos. Honestidade espiritual. Para que então nós possamos dar passos concretos na direção de uma conversão. Não adianta a gente fazer pirraça com Deus. Não adianta a gente tentar fingir que nada está acontecendo. Adiar a nossa conversão é adiar a reconciliação com Deus, é adiar a restauração. E aqui quando eu falo de conversão, eu estou pensando na mudança espiritual do nosso coração, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança que precisa acontecer na nossa vida, não apenas uma vez, mas de vez em quando. Mesmo nós que somos cristãos, mesmo você que já professou sua fé, que já é batizado, que já é membro de uma igreja, de vez em quando você precisa se converter. E talvez você esteja precisando de uma conversão. Não sei se você vai ouvir, mas os israelitas não ouviram. Pior, acharam que Jeremias era um traidor, né? Como assim Deus ia trazer um exército incrédulo sobre a igreja? Como assim Deus iria permitir uma catástrofe dessas? Um povo idólatra ser usado por Deus para julgar a gente, que tem o templo do Senhor, que tem as leis do Senhor. Prenderam o profeta. Inutilmente tentaram resistir ao exército da Babilônia. Isso foi piorando o sofrimento daquele povo. Uma parte da cidade já estava destruída naquele momento, uma parte do povo já tinha sido capturado e levado para a Babilônia, o caos estava por todo lado, e a cidade continuava cercada, e Jeremias preso. E é nesse contexto que acontece o capítulo 33. Um cenário de destruição. Parte do povo já tinha sido levada. A cidade cercada, era uma questão de dias para que ela sucumbisse. Não havia nenhuma esperança de futuro. Todas as estruturas estavam sucumbindo. Parecia que não ia sobrar nada do povo. E Deus, então, traz uma mensagem de esperança. E aí,
a gente percebe algo sensacional. Porque onde é que Deus traz a palavra de esperança para o povo? Quando Jeremias está preso. A prisão não significou o fim do ministério para Jeremias. Mesmo quando as circunstâncias externas são desfavoráveis, Deus nos usa. O poder de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Deus pode usar você quando você está no ápice dos seus problemas. Deus pode usar você quando você está doente, sem saúde. Deus pode usar você quando você está cheio de problemas emocionais. Deus pode usar você quando a sua família está enfrentando uma grande crise. Deus pode usar você quando você está cercado por problemas de toda parte. Olha a história de José, olha a história de Davi, olha a história de Jonas. Não importa os problemas que você esteja enfrentando. As circunstâncias externas podem ser complexas, críticas. Isso não impede de Deus usar você. E aí, queridos, a gente vê uma inversão que o Evangelho proporciona. Olha que coisa incrível. Jeremias está na prisão. E ele recebe uma mensagem de esperança em favor daqueles que o aprisionaram. O Evangelho é essa loucura maravilhosa, porque talvez Jeremias estivesse furioso com aqueles que o colocaram ali. Mas a mensagem de Deus era uma mensagem de esperança. Uma coisa para você guardar aí para o seu 2023. O nosso papel não é dizer para as pessoas o que elas merecem ouvir. O nosso papel não é dizer para as pessoas o que elas merecem ouvir. O nosso papel é dizer o que Deus quer que seja dito. A gente não pode permitir que as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes sejam determinadas pelos sentimentos ruins que brotam no nosso coração. Às vezes a raiva vem, às vezes a fúria vem. E às vezes a gente sente, poxa, olha, aquela pessoa merece ouvir umas boas verdades. Intencionalmente, diga não a si mesmo. E condicione as suas palavras e atitudes pelo Evangelho. Veja, querido, que algo muito sério está acontecendo aqui na vida de Jeremias. E eu pergunto para você, como você tem lidado com situações adversas? Pessoas, situações que provocam no seu coração sentimentos ruins. Porque somos humanos, somos pecadores. Qual tem sido a nossa reação? Na hora de escolher entre o seu ranço e a obediência a Jesus, o que é que você tem escolhido? E aí chegamos ao tempo da reconstrução. A mensagem de Deus para o povo, através do profeta, era: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Versículo 6 e versículo 7, o Senhor vai dizer: trarei para esse povo restauração, trarei saúde, trarei cura, Israel será reconstruída. E aí eu queria pensar com você um pouco nessa hora sobre o tema da nossa série de mensagens. Porque quando a gente ouve a expressão tempo de reconstruir, tempo de reconstrução, nós começamos a pensar nas coisas da nossa vida que precisam ser reconstruídas. Pensamos naquilo que está mal, que não está funcionando, que precisa de uma mudança, de uma reforma. E aí você talvez já vem pensando ao longo desses primeiros dias do ano de 2023,
Bem, eu preciso reconstruir minha comunhão com Deus, minha espiritualidade, preciso reconstruir meu ministério, minha vida devocional. Talvez você precise reconstruir questões da sua vida sentimental, relacionamentos que foram fraturados, casamento, filhos, pais, amigos. Talvez a sua reconstrução seja no campo profissional, equilíbrio emocional, enfim. Há várias áreas da sua vida, da minha vida, que carecem de restauração, de reforma, de reconstrução. E é legítimo, importante que você se empenhe para reconstruir. Talvez você já está até tomando medidas efetivas para isso. Quem sabe você já está até colhendo frutos dessa reconstrução que você está realizando na sua vida. Louvado seja Deus. Mas eu queria te chamar a atenção para uma outra perspectiva, para você olhar para isso por um outro ângulo. O ponto é, isso aí que você traz na sua mente, no seu coração, é o seu projeto de reconstrução. O seu projeto de restauração. São projetos pessoais. São nossos projetos. Os projetos do que nós achamos do que precisa ser executado. Projetos pensados por você, executados por você, projetos baseados no seu esforço, na sua dedicação, projetos calculados para que você obtenha resultados que você, de antemão, planejou no seu coração. Então você espera determinados resultados. Para isso você toma determinadas medidas, a partir de um determinado planejamento, e tudo nasce da sua mente. O que a palavra de Deus nos diz nesse texto, queridos, é algo diferente. Deus tem um projeto de reconstrução para a sua vida. Esse é o centro do Evangelho. Deus tem um projeto de reconstrução para a sua vida. Sabe, essa é uma coisa que você precisa dizer para você mesmo. É uma coisa que você precisa dizer para o seu coração. Dizer para a sua mente. Repetir, repetir, repetir. Deus tem um projeto de reconstrução para a minha vida. Deus tem um projeto de reconstrução para a minha vida. Você precisa repetir isso, você precisa guardar isso, você precisa gravar isso. Deus tem um projeto de reconstrução para a sua vida. Um projeto que nasceu no coração dEle. Um projeto que foi planejado por Ele, desenhado por Ele, calculado no escritório celestial. Um projeto que tem autoria e vem assinado pelo próprio Senhor. Versículo 2. O Senhor começa dizendo, olha, quem está falando aqui é aquele que criou e formou a terra, a estabeleceu, e o seu nome é Senhor. Note aí os verbos. Na primeira pessoa do singular, versículo 7, eu restaurarei a sorte do meu povo. Versículo 11, eu restaurarei a sorte do meu povo. Versículo 26, eu restaurarei a sorte do meu povo. Eu reconstruirei, porque eu tenho planos a respeito desse povo, coisas grandes e ocultas. Compreenda, isso não significa que os seus planos estão necessariamente equivocados, errados. Significa que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Significa que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Significa que o projeto de Deus para a nossa vida ultrapassa em muito aquilo que eu posso imaginar. Isso vale para você e valia para o povo de Israel. Muitos naquela época, e ainda hoje, pensam que Deus estava falando apenas da restauração física da cidade. E aí quando a gente chega no Novo Testamento,
nós descobrimos que o plano de Deus de reconstrução ia muito além de Jerusalém e seus muros. O Evangelho é a revelação dos planos de Deus para as nossas vidas. Esses planos, essas coisas grandes e ocultas que Jeremias não sabia, é o que se revela no Evangelho. Deuteronômio 29 vai dizer que há verdades ocultas e há verdades reveladas. Romanos 16:25 vai dizer que o mistério que esteve oculto pelos séculos se revelou agora, como, onde, em quem? Em Jesus Cristo. Jesus é o mistério de Deus, porque Jesus é a chave pela qual podemos decifrar os planos de Deus para as nossas vidas e para todo o universo. Jesus é a revelação desse grande projeto de reconstrução. Jesus revela e executa esse projeto. É o que está aí no versículo 14 a 16. O texto vai dizer: dias virão, declara o Senhor, em que eu cumprirei essa promessa. Naqueles dias, diz o Senhor, eu farei brotar um renovo justo da descendência de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá, o meu povo, será salva, viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ela será chamada. Não nome de cidade, o nome espiritual. O Senhor é a nossa justiça. Quem é esse renovo justo da linhagem de Davi, que fará o que é justo e certo na terra? Quem é esse que fará a profecia se cumprir? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, que nasceu de Maria, viveu entre nós, foi morto na cruz, ressuscitou e está exaltado ao lado do Pai. Deus tem um projeto de reconstrução para a sua vida. E quais são as dimensões desse projeto? Ah, irmão, é muito maior que uma cidade. Trata-se da reconstrução, simplesmente, de toda a criação, do universo inteiro. O nosso individualismo, tão entranhado na nossa cultura, nos impede de perceber que nós fazemos parte de uma história maior, uma grande história de reconstrução de todo o universo. Talvez você fique escandalizado, mas a história do Evangelho não é sobre você e os seus problemas. Nós somos como atores de uma grande peça, né? Eu pensei essa ilustração em homenagem a Débora, né? Ela não está aqui, você está ouvindo de casa. E nessa peça, os atores estão com sérios problemas. A história que está sendo contada é muito ruim. E o palco onde acontece a peça está em ruínas. Então você tem atores com problemas, você tem uma história ruim a ser contada, você tem um palco que está totalmente destruído. O que é o Evangelho? O Evangelho não é apenas a restauração dos atores. O Evangelho é a restauração dos atores, a restauração da história para que uma boa história seja contada. E é a reconstrução do palco. Na verdade, a reconstrução do teatro, de todo o teatro, do teatro inteiro. Por isso que o Evangelho é o espetáculo dos espetáculos. É o maior de todos os espetáculos. Em primeiro lugar, a Bíblia nos apresenta Deus como sendo o Criador, o que criou todas as coisas, estrelas, galáxias, assim como cada átomo, cada partícula, criou o ser humano. O pecado nos afasta de Deus e traz desarmonia sobre toda a criação. Nós estragamos tudo. Estragamos nós mesmos, estragamos a peça, estragamos o palco, estragamos o teatro.
Mas, assim como lá no meio do caos de Jerusalém, Deus envia a sua palavra ao profeta, no meio do caos da humanidade, Deus envia o seu Filho, a palavra que se fez carne. Jesus, o ungido de Deus. E a partir da sua morte e ressurreição, Deus inicia uma obra de reconstrução de todo o universo. Palavras do apóstolo Paulo, lá em Colossenses, por meio do sangue de Jesus, Deus estava reconciliando consigo mesmo toda a criação, nos céus e na terra. É por isso, querido, que o grande capítulo dessa história é a segunda vinda de Jesus, onde Ele trará novos céus e nova terra, um novo teatro, um universo redimido do pecado, dos efeitos do pecado. Por esse motivo, Deus entrou na criação. O Deus que nós cremos e servimos é um Deus que intervém na criação para redimir a criação. O Filho de Deus se tornou o ser humano. Ele pisou nos escombros da terra, derramou o seu sangue sobre a terra, para transformar esta terra, que não é outra, senão aquela que o próprio Deus criou. A gente nota que o mundo inteiro hoje se preocupa com a questão ambiental, mudança climática, sustentabilidade, preservação, expressões que ouvimos quase que diariamente, em todas as áreas. E é absolutamente coerente com o Evangelho a preocupação em cuidar do nosso planeta, porque, afinal de contas, foi uma responsabilidade dada a nós pelo próprio Criador. De modo que coisas como o uso consciente da água, o que a gente faz com o nosso lixo, são coisas que fazem parte da agenda do reino de Deus. Agora, para todos aqueles que se preocupam com o futuro do planeta, o Evangelho traz uma palavra de esperança. Esperança. O Criador não abandonou a criação. O Criador não desistiu da criação. O Criador virá habitar na própria criação. O nosso projeto, nossa missão, a nossa tarefa nisso tudo é fazer o que está ao nosso alcance. O projeto de Deus é renovar todas as coisas. Quando, num dia, os céus e a terra serão juntados em uma única realidade. Os céus descerão e se unirão à terra. E aí não haverá mais pecado, nem morte, nem dor, nem violência, nem poluição, porque todas as primeiras coisas passaram. Ora, mas de que adianta um palco sem atores? O projeto de Deus é restaurar o palco para que os atores possam atuar. E aí, mais uma vez, o apóstolo Paulo nos ajuda quando ele diz, na segunda carta aos Coríntios, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Ele nos reconcilia com Ele mesmo por meio de Cristo. Quem pecamos fomos nós. Nós usamos da nossa liberdade para o pecado. Estragamos nossas vidas. Destruímos o que Deus nos deu. Nós somos o filho pródigo que rompeu com o pai para curtir a vida doidado. Somos o povo de Israel que trocou a fonte de água viva pelas cisternas furadas. Somos o povo que não deu ouvidos à voz do Senhor, o povo que não se arrependeu, o povo que não se converteu, que trocamos a vontade de Deus pela nossa vontade. Buscamos deuses, religiões, ideologias. Nos rebelamos contra o criador da peça, contra o diretor da peça, para dizer o seguinte, olha, nós não queremos mais contar essa história. Nós não queremos mais seguir essa história, nós queremos autonomia para criar a nossa própria história. Queremos liberdade para criar nossos próprios personagens. Não queremos mais seguir esse roteiro. Queremos fazer do nosso jeito, a nossa peça, a nossa história. O diretor da peça poderia simplesmente demitir todos os atores e contar uma nova história com novos atores.
Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja restaurado, reconstruído e encontre vida, vida em abundância, vida em comunhão com Deus, vida eterna. E aí, a palavra de Deus vai dizer, por isso, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, diz o texto, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Note bem, se alguém está em Cristo, a tradução da NVI nos ajuda, se alguém está em Cristo é nova criação. O que isso quer dizer? Precisa estar em Cristo para experimentar a nova criação. A nova criação não é apenas uma realidade cronológica do futuro, uma coisa que vai acontecer um dia. A nova criação é um projeto de reconstrução que Deus iniciou neste mundo, nesta dimensão, neste universo, a partir da cruz. A partir do momento que estamos em Cristo Jesus, nós começamos a experimentar na nossa vida os poderes dessa nova criação. Por isso ela começa pelo perdão de pecados, está aí no versículo 8 do texto de Jeremias. O Senhor diz, eu os perdoarei, eu os purificarei. O que o texto não diz é como. Como? Jeremias não sabe. Deus está falando para ele, olha, no futuro haverá dias em que eu perdoarei e purificarei meu povo. Mas como? São coisas grandes e maravilhosas. Só que para Jeremias ainda ocultas. E elas se tornaram reveladas quando o Filho de Deus nasceu, quando o Filho de Deus morreu, quando o Filho de Deus ressuscitou. Quando entregamos nossa vida a Jesus, nós cremos, confiamos que Cristo é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Experimentamos o poder da ressurreição. Então a obra de Deus, de reconstrução, se inicia na nossa vida. As coisas antigas passaram. Eu não sou mais quem eu era. Há coisas novas na minha vida. E dessas coisas novas, não foram coisas novas que eu comprei. Não foram coisas novas que eu adquiri. Não foram coisas novas que eu conquistei. Não foram coisas novas que eu realizei. Não foram coisas novas que faziam parte do meu planejamento. Coisas novas que o Senhor me deu. E a maior delas é a presença do Espírito Santo na minha vida. Acredite, neste exato momento, a sua vida está sendo reconstruída. E essa reconstrução acontece dentro de você, por meio da ação do Espírito Santo. Talvez a gente não percebe, talvez a gente não consiga entender, mas é verdade. Pela obra de Jesus, pela ação do Espírito, a sua espiritualidade é reconstruída, a sua comunhão com o Criador é renovada, e o seu coração passa a experimentar as coisas grandes, as coisas grandiosas, porque você está em comunhão com um Deus que é grande, um Deus que é grandioso. Em Jesus, Deus reconstrói o palco, o teatro inteiro. Em Jesus, Deus reconstrói cada um de nós como atores dessa peça. E o que falta? Falta história. Então, uma boa peça terão bons atores, um bom palco, uma boa história. Quando cremos em Jesus, passamos a viver uma nova história. Veja no texto, versículo 9. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria. Deus está falando. Então, no futuro, lá quando acontecer, quando aqueles dias chegarem, o que era futuro e oculto para Jeremias, Jerusalém, meu povo,
será para mim fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações. Elas tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe considerei. Meu querido, minha querida, entenda uma coisa, você é Jerusalém. Na época de Jeremias, uma cidade cercada, ruínas físicas, ruínas morais, ruínas espirituais, ruínas emocionais, medo, ansiedade, insegurança, pecado, incredulidade, indiferença, frieza. Uma cidade destruída. Na promessa de Deus que se cumpre em Jesus, você se torna um espaço reconstruído de alegria, de louvor e de glória para o Senhor, aleluia. Versículo 10 e 11, o texto vai dizer: vocês dizem que este lugar está devastado, que ficará sem homens e sem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens e sem animais, mais uma vez se ouvirão o quê? Vozes de júbilo e de alegria, vozes de festa, vozes daqueles que trazem ofertas de graças ao Senhor, gente que diz: graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte deste povo, diz o Senhor. Amém. Queridos, essa é a história que Deus quer que eu e você vivenciamos em 2023. Às vezes a nossa história, a história que a gente tem vivido, a história que a gente tem construído, baseado no nosso roteiro, no nosso planejamento, no nosso cálculo, na nossa avaliação, é uma história de tristeza. É uma história onde a gente olha assim: poxa, o que Deus pode achar de mim? O que Deus pode pensar de mim? Na história que Deus conta em Jesus, Deus olha para você e diz que você é para Ele fonte de alegria, de louvor, de glória. Porque é a história que Ele escreveu, é a reconstrução que Ele executou. O mundo ao nosso redor é um mundo de muitas loucuras, de muita dificuldade. Mas nós podemos erguer a voz em júbilo e alegria. Nós podemos cantar e celebrar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre. Sabe, você pode manter os seus projetos, você pode manter o seu planejamento, você pode manter as suas metas, mas você precisa manter o seu coração também aberto, porque Deus tem coisas grandes e maravilhosas para fazer na sua vida. Eu não sei o que você quer reconstruir, mas eu sei o que Deus está reconstruindo na sua vida. Deus tem planos para a sua vida, e é os planos que nós queremos viver, irmãos. Viver essas promessas, viver coisas grandiosas, viver coisas que eram ocultas, mas se revelaram em Jesus. Viver uma nova história, na expectativa daquele grandioso dia, do grandioso espetáculo, quando o teatro inteiro será reinaugurado. Imagine os sons, imagine a música, imagine as cores, imagine a beleza, imagine o aroma, imagine a sensação de estarmos na presença da glória de Deus. Essa é a nossa esperança. É isso que Deus está realizando na nossa vida. E é isso que acontece quando a gente passa a viver o Evangelho. O texto começou com o Senhor falando para Jeremias: Jeremias, eu tenho coisas grandes e maravilhosas, ocultas que não sabes. Uma parte disso a gente já sabe, porque Deus revelou em Jesus Cristo. Eu posso te contar a grande história. Eu posso te contar que há uma peça, eu posso te contar que há um teatro, eu posso te contar que há atores.
Mas eu não sei dizer qual é o seu papel na peça. Eu não posso dizer para você qual é o que o diretor escreveu para você. Quais são as suas falas? Quais são as cenas onde você vai atuar? E é por isso que a gente precisa buscar o nosso lugar na presença de Deus. Buscar o nosso lugar no Senhor. Talvez você se sinta como eu, muitas vezes, me sinto inadequado para essa peça. Inadequado para essa história. Eu não sei fazer isso. Eu não dou conta disso. Mas o Senhor está reconstruindo a nossa vida. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor para que você possa experimentar, para que você possa sentir um pouco desse agir do Senhor que reconstrói a sua vida. Talvez você se sinta em ruínas, talvez você se sinta como Jeremias, dentro de uma prisão. Talvez você se sinta como uma cidade sem expectativa. Que nessa manhã você possa reencontrar no Senhor a expectativa de planos grandiosos, de coisas grandes. Ah, Senhor, eu quero viver essa peça. Eu quero viver essa história. Eu quero atuar no palco do Teu reino. Eu quero viver a história que o Senhor escreveu para mim. Eu quero cumprir o papel que o Senhor estabeleceu para mim. Fale com o Senhor. Peça ao Senhor graça nesse momento. Diga para você mesmo: Deus está reconstruindo a minha vida. Talvez você já está cansado de tentar reconstruir, tentar e nada acontecer. Mas há uma obra oculta, há uma obra misteriosa, há uma obra interna, há uma obra sobrenatural, há uma obra que o Espírito Santo realiza dentro da sua vida. E aí você não percebe, talvez as pessoas não percebam, mas há algo acontecendo dentro de você. O Senhor está te preparando para aquele grandioso dia, para aquele grandioso espetáculo. Fale com o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus. Ah, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque essa é a história das histórias, Senhor, a maior história de todas. A história do Evangelho, a história de um Deus que não desistiu do seu povo, a história de um Deus que entra na nossa história para nos redimir. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela história da cruz, a história, Senhor, do oculto que se revela, do perdão que realiza, do Deus que paga o preço para que a gente tenha comunhão com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, trazemos do nosso coração, Senhor, as expectativas, os planos, os projetos, os resultados esperados. Mas o Senhor tem uma história para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, queremos viver a história do Senhor para as nossas vidas. Queremos cumprir o papel que o Senhor estabeleceu para nós. Perdoa a nossa rebeldia, perdoa a nossa rebelião, perdoa a nossa incredulidade. E para aqueles, ó Pai, que se sentem destruídos, ó Pai, sujos, quebrados, em escombros, ó Pai, em nome de Jesus eu suplico, abre os nossos olhos e nos dá o discernimento espiritual para percebermos, ó Pai, os sinais
da reconstrução que o Senhor está realizando na nossa vida, Senhor. Que possamos, ó Pai, entender que temos um lugar nessa história, temos um lugar nessa peça, e que não diz respeito à nossa dignidade, não diz respeito à nossa capacidade, diz respeito ao Teu amor, ó Pai. É o Teu amor que nos faz atuar, é o Teu amor que move a nossa atuação. E que assim, ó Pai, possamos, ó Pai, continuar movidos e motivados pelo Teu amor, na expectativa, Senhor, das coisas grandiosas, de um Deus grandioso, do que o Senhor já está fazendo. Ó Pai amado, em nome de Jesus, permita-nos, ó Pai, como Teu povo, sermos um lugar, sermos um espaço, onde o Teu louvor não cesse, onde a gente possa celebrar com alegria, Senhor, o maior amor do mundo, a maior de todas as histórias, o maior de todos os espetáculos. Que isso seja o que a gente viva na nossa vida, que isso seja o que a gente viva como igreja, e que isso inspire e motive pessoas a buscarem o Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.